sabia dos riscos, sempre soube. Meio que um filminho de terror, né? Ele falou assim, já que eu tô condenado à morte, agora eu vou levar todo mundo que eu puder junto comigo. Só que agora as pessoas não querem mais se esconder. Ah, ter AIDS tudo bem? Tudo bem nada. Ter AIDS vai mudar a sua vida. Descobri em julho de 2010, quando eu estava fazendo uma bateria de exames, né? Estava com suspeita de câncer. Eu tenho 32 anos, um ano de descoberta de contaminação, mas eu acredito que eu tenha me contaminado há mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás. Ele chegou para mim uma manhã de segunda-feira e perguntou para mim assim, o que você vai fazer hoje? Eu falei, o de sempre, né? Que meus filhos tinham ido para a escola e eu falei, lavar roupa, limpar a casa, que é o que eu faço sempre, a rotina. E ele falou para mim assim, não, vamos num lugar que tem umas pessoas que querem falar com você. Aí eu peguei, me arrumei, entrei no carro e a gente saiu. Aí quando nós chegamos lá no Sergipe, começou a clarear. Daí eles me perguntaram, né, se eu sabia por que eu estava ali. Daí eu falei que a partir do momento que eu encostei ali na frente, eu comecei a desconfiar, né. Eles falaram, pois é, né, ele está com o vírus do HIV, né, e já está numa fase bastante avançada. Claro, não foi fácil, foi muito difícil, assim, foi um baque muito grande. A gente chorou muito tempo, sofremos muito tempo no começo, né, com isso, porque ninguém está preparado para saber que tem uma doença que não tem cura, né. Daí ele foi contando, assim, com os requintes de frieza e crueldade que vocês podem imaginar, né, falando que tinha feito de propósito, que como ele já estava infectado há bastante tempo, ele não tinha expectativa de se tratar, ele falou que ele não ia se tratar para mim, ele falou assim, já que eu estou condenado à morte, agora eu vou levar todo mundo que eu puder junto comigo. Existem 3 caminhos, tá? Ou você simplesmente pira, né, e vai fazer tudo o que você quer, descontroladamente, né, ou então você cai numa depressão profunda, ou então você simplesmente começa a traçar metas e procurar refazer sua vida, né, se recolocar nos trilhos. A partir daquele momento eu não tinha mais confiança naquele homem, entende? É aquela coisa de você dizer assim, com quem eu me casei? Quem é o pai dos meus filhos? Eu aguentar o diagnóstico era uma coisa, eu saber que ele sabia 7 anos e não me contou, não me cuidou, era uma coisa. Mas e meus filhos? Depois que ele faleceu, eu não tinha mais com o que me ocupar. Então eu caí, porque daí eu comecei a me olhar para mim. Eu olhei para mim, eu estava com AIDS, eu olhei para mim, eu estava sozinha, você entende? Eu tinha 2 filhos para criar. Eu pensei em não contar para minha família, né? Mas daí depois porque eu pensava que ia ser um choque muito grande, na verdade foi um choque muito grande. Mas eu não quis contar para poupar mesmo meus familiares, né? Quando eu chegava, ele dizia assim, você contou para tua família? Eu dizia não, ele dizia não conta. Não conta, mas por quê? Ele não queria perder aquele amor todo que a família tinha por ele. Não queria trazer mais um problema para dentro de casa, né?
Então, a princípio, eu pensei assim, não vou contar, vou segurar a barra sozinho e vamos nessa, né? É muito mais fácil você esconder do que você dar sua cara a tapa, você dizer assim, não, eu sou soropositivo, né? Qual é o problema? Você ter o vírus da AIDS não significa necessariamente que você é doente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem um vírus como você pode ter um vírus da gripe. E daí quando a minha irmã desceu para falar comigo, daí ela perguntou. E ela veio brusca, assim, para mim, né? Tipo, me acusando, né? E daí eu olhei para ela e falei, bom, se você quer saber o que ele tem, então eu vou te falar o que ele tem, né? Eu falei, ele tá com AIDS, né? Aí naquele momento eles olharam para mim, entende? Porque até aquele momento eles não tinham olhado para mim ainda. Porque a maioria dos meus amigos sabe da minha situação, não sofri preconceito em relação a isso. Só que não deu para segurar, né, sozinho. Aí eu contei para 2 amigas minhas. Daí a gente começou a contar, né, o que tinha acontecido. E aí, claro, né, minha mãe se desatou em chorar, eu também chorei muito. As pessoas não param para pensar, elas só param para pensar no que fizeram e para achar um culpado quando o pior já aconteceu. Quando você pega um diagnóstico na mão, 50% da culpa é sua, 50% da culpa é da outra pessoa, né? Então eu digo que o meu 50% foi o excesso de confiança, né? Não tente achar um culpado, porque a partir do momento que você tá com uma pessoa e que você simplesmente diz, não vou usar preservativo porque eu confio, me desculpe, mas você também está consentindo para que isso aconteça. Eu estava no mercado e eu fui pegar condimento. E quando eu levei a mão, eu não percebi que ela estava atrás de mim e uma outra senhora com ela. E quando eu levei a mão para pegar, a pessoa que estava com ela também levou a mão. E daí eu escutei a voz atrás de mim que falou assim, cuidado para você não pegar AIDS. Eu acho que quanto mais as pessoas assumem que elas têm o vírus, né, o vírus da AIDS, no HIV, eu acho que menos a gente se preocuparia com esse tipo de coisa, né? Eu acho que o fato também de você não se assumir soropositivo também reforça esse preconceito. Na minha frente, tudo ok, mas assim, quando eu viro as costas, eu não sei o que falam ou o que deixam de falar. Tem uma lei no Congresso tramitando, que é um projeto de lei, né, o PL 198, que tem o objetivo de tornar a transmissão, né, do HIV como crime hediondo. Essa lei, ela pode simplesmente trazer mais estigma, mais discriminação, né, para as pessoas que já sofrem tanto hoje em dia com a discriminação, né, pelo vírus, vão ser mais ainda discriminadas, né. Muitos pacientes negam tanto a doença que os anos passam e ele começa a ficar doente. Quando ele vem aqui, o tratamento já não é mais tão simples como seria 5 anos atrás. E aí muitas vezes aí vem a revolta dele, vem a insatisfação com o tratamento, vem a insatisfação com a equipe, que acha que a equipe não está resolvendo o problema dele. Mas ele tem que entender que ele deixou muito tempo passar. E é essa mensagem que eu gosto de dar para aquele paciente que tem um diagnóstico e está em casa achando que está tudo bem. Uma hora não vai estar tudo bem, e nessa hora muitas vezes a gente não vai conseguir ajudar ele. Porque estudos já comprovam, né, que a qualidade de vida aumenta, né, com o tratamento. Quanto antes você suprimir o vírus do teu organismo, mais chances você tem de evitar que se crie o que a gente chama dos reservatórios virais. A gente tem medo da medicação, né? Ninguém quer tomar remédio para a vida toda, né? Quem não tem HIV, eu não recomendo ter. Né? Eu acho que a prevenção ainda é a melhor alternativa. Porque às vezes as pessoas falam assim, tem tratamento, então tudo
tudo bem se pegar HIV. Eu não acho que tudo bem. Quem tem HIV tem que mudar todo o seu ritmo de vida. Você pensa, tem que vir todo mês aqui pegar remédio. Você, toda vez que você tiver um parceiro novo, como que vai ser contar isso para ele? Né? Como é lidar com o preconceito? Como que é tomar remédio todo dia? Saber que esse remédio também, não sei, é curto, médio e longo prazo, como é que vai reagir no seu organismo. Então a gente não sabe o que esse remédio vai fazer daqui a 30 anos em você, por exemplo. A gente não teve ainda essa expectativa. Muitas pessoas já tiveram efeitos colaterais gravíssimos do medicamento. Então assim, se eu tenho HIV, o que eu tenho de expectativa e aonde eu posso me agarrar? No tratamento. Tudo o que eu faço relacionado ao HIV, eu encaro como desnecessário. Eu digo assim, as consultas, se eu não tivesse HIV, seria necessário? Não. Os meus exames, seriam necessários? Não. A minha medicação, se eu não tivesse HIV, seria necessário? Não. As pessoas não levam isso em consideração, sabe? Às vezes você precisa faltar no trabalho para ir a uma consulta ou então para buscar medicação. Né? É normal isso? É isso que eu me pergunto, é normal isso? Não é normal. A partir da medicação que está te tratando, está te fazendo bem, você está aí tendo uma vida normal. Normal entre aspas a gente fala, né? A gente quer ter uma vida normal. A gente busca isso, né? Quer ser tratada normal como toda outra pessoa trata, com qualquer outra, né, patologia, que nem a gente fala. Tenho vários amigos e eles levam uma vida de forma mais normal que a gente possa imaginar, assim, né? Quer dizer, eles têm o vírus da AIDS, eles não têm AIDS, eles têm o vírus, né? Eles têm, né, o vírus lá, foram contaminados, eles tomam remédios diariamente, né? 3, 4 remédios, né, diariamente, mas eles levam uma vida extremamente normal, eles trabalham, eles estudam, eles namoram. Então não adianta assim, eu tenho AIDS, eu não vou morrer e não trato. Morrer todos nós vamos, né? A gente pode escolher a melhor forma. Se eu quero ter qualidade de vida, se eu quero ficar 5, 10 anos aqui com um monte de doença e sem poder resolver o problema, né? A gente tem vários pacientes que se tratam há muito tempo e que têm uma boa qualidade de vida. Mostra-se o lado bonitinho do HIV, o lado legalzinho, entre aspas, do HIV. Mas não é bem assim, sabe? E eu acho que é por isso que está havendo assim um boom nas contaminações. A gente tem que olhar para a AIDS como uma coisa real e que está acontecendo. Se eu não concordo com a homossexualidade, se eu não concordo com o travesti, isso tem que ser uma opinião particular e não uma opinião profissional no caso do governo. A gente sabe que existe uma bancada de deputados bastante conservadores que acabam impedindo que alguns materiais educativos seja dado acesso à população. Isso tudo só deixa a população ainda mais vulnerável. A gente sempre teve esse conhecimento básico de questão de prevenção, né, do uso da camisinha, mas eu não tinha esse conhecimento a fundo de como funcionava o tratamento, de como que era a evolução da doença. Esse conhecimento eu fui adquirir depois. A camisinha é uma coisa tão antiga já, né? Está tão disponível. Hoje na farmácia você encontra todos os gostos, sabores, textura, finura, espessura. Então, assim, se eu tenho dificuldade com uma marca específica, existem outras marcas, né? O grande problema é que as pessoas vivem sua sexualidade, mas não param para pensar sobre ela. Não é porque você está dentro de um relacionamento que isso exime em algum momento de você estar com alguém que esteja contaminado, porque às vezes essa pessoa nem vai saber que está contaminada, ou de repente sabe. Assim, são vários os fatores. HIV é o vírus da imunodeficiência adquirida. É um vírus. Esse vírus
Ele está no sangue, nas secreções vaginais, no leite materno. Ele entrou no teu organismo, ele pode ficar aí latente, sem sintomas nenhum, por 5 a 10 anos. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é quando o vírus do HIV destruiu as defesas do sistema imunológico e a pessoa começa a desenvolver uma síndrome de coisas. Aí um dia eu decidi que eu não ia mais me esconder. Eu pensei assim comigo, mas eu não sou bandido, né? Eu quero ter o direito de dizer que eu tenho HIV, que eu tenho AIDS, assim como uma pessoa tem o direito de dizer que tem diabetes, que tem pressão alta, né? Por que eu ter medo se eu não cometi crime algum? A forma como o mundo se transformou, né, ele vai tentando absorver, né, essa diversidade, essa diferença toda, assim, né? A gente não tem que ser igual para a gente ter uma boa relação, para eu respeitar você. Nunca ninguém assumiu um concurso em Cascavel, na prefeitura, dizendo eu sou positivo. Nunca. E daí eu pensei comigo assim, eu vou assumir esse concurso e dizer, né? Para mim ver o que vai acontecer, se vai barrar, se vai dizer não, né? Alguma coisa assim. Quando chegou no dia da entrevista com o médico, né? Daí ele olhou tudo aquilo, mas ele fez questão de ouvir da minha boca, né? Ele olhou tudo, olhou, viu o que estava escrito, daí virou para mim e falou assim, você tem alguma doença? Eu falei, tenho. Ele falou assim, que doença? Eu falei assim, AIDS. Daí ele ficou me olhando, daí eu falei assim para ele, por quê, doutor? Isso vai me impedir de assumir o concurso? Daí ele falou para mim, não, para mim jamais. Ele falou, só vou ficar de olho em você agora para ver se você não desiste. Exame de HIV é exame específico, nenhuma empresa pode pedir esse exame. Então, exames de rotina de empresa não incluem esse exame. É só chegar aqui no CEDIP nos horários, a gente faz a testagem, segunda, terça e quarta às 8 horas, 8h15, um documento com foto, ela vai preencher um formulário, vai receber uma orientação do profissional de saúde, vai ser feito o teste rápido, que fica pronto em 30 minutos, e já vai ser passado o resultado. Eu vivo para as pessoas, para a doença não. Eu procuro desmistificar, né, para as pessoas que chegam com um resultado positivo, de que ela tem que se anular como pessoa, né? Porque a gente quando pega o diagnóstico de HIV, você tem 2 caminhos, ou é a morte ou é a vida. Eu preferi escolher a vida. Não viva pelo HIV ou para o HIV, e sim viva por viver a vida, né? Não, a partir do momento em que eu descobri, eu vivo para os meus sonhos, eu vivo para me fazer uma pessoa melhor, para fazer as pessoas que estão ao meu redor melhores, para conscientizar quem não tem consciência do que é o HIV, que acha que é simplesmente tomar um remedinho e pronto, acabou. O meu viver pro HIV é isso, é conscientizar, é dizer para você que, olha, o HIV não é isso que pintam ali no outdoor para você, que é bonitinho, sabe? Porque não é.
A gente, quando pega o diagnóstico de HIV, você tem dois caminhos. Ou é a morte ou é a vida. Eu preferi escolher a vida.